do perdão, nessa série, na 6ª série aqui, né, dessa sequência de escolha de curas. E esse tema que a gente vai falar agora de manhã, eu queria começar de uma forma um pouquinho diferente, eu não sei, mas eu queria que você, nessa hora, me ajudasse aí. Eu quero começar com uma oração, mas dentro dessa oração eu quero fazer um momento que a gente vai exaltar, porque a gente foi, através do sacrifício lá da cruz, perdoado de todo pecado, de toda acusação. Queria te convidar agora, tá falhando aqui, queria te convidar agora nesse momento a ficar de pé. Fica de pé. Você não vai ler não o texto que eu vou falar aqui. Você vai, com a sua voz, com todo o seu ser, você vai repetir o que eu vou falar aqui. É um texto sagrado de Salmos 24. Você vai repetir comigo. Eu queria que você erguesse as suas mãos, que você fechasse os seus olhos. A máscara não vai te atrapalhar a fazer esse momento de adoração, sabe por quê? O teu louvor vem de dentro para fora, amém? Ele vem de dentro do teu coração, então o fruto dos seus lábios vai sair de dentro para fora. A gente vai exaltar agora Jesus pelo sacrifício dele na cruz, porque fomos perdoados pelo teu poderoso sangue lá na cruz do Calvário, e não há mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você vai repetir comigo esse texto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Exalte ao nome de Jesus. Exalte a esse que morreu por mim e por você. Pai, em nome de Jesus, abrimos, ó Deus, essa palavra, exaltando o teu santo nome, declarando que só tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, declarando, Senhor, que os nossos pecados foram pagos pelo teu Filho lá na cruz do Calvário, e não há mais acusação através de Cristo Jesus. Eu te peço que nesse momento, esse lugar, ó Deus, venha ser totalmente envolvido pelo teu poderoso Espírito. A tua palavra diz que o Senhor foi para o Pai, mas que deixou o teu Espírito em nós. E eu te peço que esse Espírito que é santo, que está em nós, venha nos convencer agora, Senhor, dos nossos erros. Venha convencer, ó Deus, de nossas injustiças. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor ordene aos seus anjos para que tomem esse lugar, ó Deus, para que a tua palavra seja ministrada. E eu lhe peço, Pai, agora que em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça, Senhor, que a minha mente, meus pensamentos não se distraiam, que eles sejam cativos, Senhor, a doce voz do teu Espírito. Que o Senhor fique à vontade a falar no meu coração, porque eu te amo, porque eu te adoro, porque eu te quero, em nome de Jesus, amém. Aplaudam ao Senhor, tome o seu assento. Não tinha como começar diferente essa palavra, pode se sentar. A escolha do perdão. A gente vive a cada dia tendo que escolher, não é verdade? Todo dia a gente tem que fazer uma escolha. E muitas das vezes nós fazemos escolhas certas e muitas das outras, para ser bondoso, né? Às vezes, muitas das vezes, a gente faz escolhas erradas. E o tema dessa palavra, quando fala da escolha do perdão, ela vai mexer com cada um de nós, porque
Jesus, ele nos perdoou primeiro, ele nos amou primeiro. Eu queria desde já, eu não sei se você tem aí na sua Bíblia, você não vai precisar escrever não. Se você tem uma folha de papel, qualquer aí, você vai pegar, você vai deixar aí na tua mão, e você, toda vez que o Espírito Santo ministrar o teu coração, algo que você precisa perdoar, ou liberar perdão, se você quiser escrever, você escreve. Se você não quiser, você vai apenas segurar essa folha e vai falar para Deus. Não precisa falar em voz alta, pode ser em silêncio. Senhor, me perdoa, porque eu fiquei magoado com meu pai, com a minha mãe. Me perdoa, Senhor, e você vai segurar aquela folha. Em dado momento dessa palavra, você vai entender o que você vai fazer com essa folha. Se você puder, tá? Pega uma folha aí na tua Bíblia. Sempre a gente tem uma folhazinha. Pode ser já rabiscada, você não vai escrever nada. Tá bom, amados? Então, a escolha do perdão é a escolha da libertação. Uma pessoa que é amargurada, ela fica presa àquela outra pessoa que trouxe a ofensa. Uma pessoa que guarda ressentimento, ela fica preso àquele passado. Eu sei que alguns aqui já tiveram a oportunidade de ir a um sepultamento. Eu já tive essa oportunidade de ver ali no sepultamento filhos querendo entrar junto com aquela pessoa que estava morta no caixão, porque a sua vida toda guardaram ressentimentos, guardaram ali uma mágoa do pai, da mãe, de um amigo, de um esposo, de um filho. Pessoas que pegam ali a sua vida, as suas oportunidades, em vez de escolher a libertação, escolher largar aqueles sentimentos, tratar daquilo e deixar o Espírito de Deus trabalhar, escolhem guardar aquela mágoa. Interessante que quando chega ali no dia do velório daquela pessoa amada, elas choram: ah, meu pai, ah, meu pai, ah, meu pai, a minha mãe, a minha mãe. A Bíblia ela também vai mostrar um exemplo. Eu até falei alguma coisa na última vez que eu trouxe uma palavra aqui, de alguém que fez muito próximo com isso, que queria ter morrido em seu lugar. A Bíblia vai falar de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Preste atenção. Ele, em dado momento, quando um dos seus filhos morre, seu segundo filho morre, teu terceiro filho morre, no caso, que já tinha morrido já um bebê. Ele, ali, quando recebe a notícia da morte de seu filho, ele fica dizendo assim: Absalão, 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 meu filho, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. Amados, para que você compreenda um pouquinho dessa história, antes que eu entre ali no decorrer da palavra, Absalão foi alguém que guardou um grande ressentimento em seu coração. Davi também guardou, como tantos outros na Bíblia. Absalão, ele tinha uma irmã, filha da mesma mãe. Ali no caso, Davi tinha vários filhos de mulheres diferentes, mas Absalão era da mesma mãe de Tamar. Tamar, sua irmã, era muito bonita, atraente, e havia um outro irmão chamado Aminon. Aminon, em dado momento, a Bíblia vai mostrar ali no livro de 2 Samuel, que ele se apaixona de forma doentia, de tal forma que não consegue nem comer, nem se alimentar. Aí, envolvido com um primo, recebe um conselho: ó, fala para o teu pai que a única pessoa que pode te cuidar nesse momento é a Tamar, sua irmã, que você gosta muito dela, é tua irmã querida, ela prepara comidas boas e você vai comer só se ela fizer. E assim Aminon fez. A Bíblia fala que Tamar foi para a casa dele. Aminon, tomado por um sentimento humano, abusa de sua irmã sexualmente. Após abusar dela, sente nojo dela, expulsa ela dali, e a Bíblia fala que ela vai para a casa de Absalão. Absalão, o seu irmão, absorve aquilo dali, aquela ira, e vai até seu pai, e a Bíblia fala que Davi, ele ali se ressentiu do seu filho, separou o seu filho, mas Davi ele não teve nenhuma atitude que deveria ter naquele momento para tratar dessa situação. A Bíblia vai falar que em dado momento, Absalão, ele vai ali para uma outra cidade, e ali no seu coração, com aquela amargura, com aquela falta de perdão, ele alimenta aquele ressentimento, e vai alimentando durante 2 anos, e planeja fazer uma festa.
convida todos os príncipes, todos os seus irmãos, filhos de Davi, para a sua casa, e ali ele ordena aos seus amigos, seus servos, a matarem Aminon. Aminon é morto. Davi recebe a notícia que todos os seus príncipes tinham morrido, aí depois recebe a notícia verdadeira lá, que foi apenas Aminon, e Absalão fica fugitivo. A Bíblia vai falar que, por um longo período, ele fica fugitivo. Em dado momento, Davi sente saudade de Absalão, e através da persuasão lá de seu capitão, lá do seu general, Joabe, persuade ele a trazer Absalão de volta. Absalão chega de volta. A Bíblia fala que ele fica 2 anos em Jerusalém. 2 anos. 2 anos, pastor. 2 anos lá. Só aí eu já me lembro de 5 anos. Davi mandou trazer ele de volta, mas Davi não o recebia. Absalão, incomodado com aquela falta de liberação do perdão do pai, persuade, ao general Joabe a ir até o seu pai o aceita, dá um beijo de perdão. Mas não foi bem tratado. O perdão foi superficial. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando é bem tratado, entra na medula da nossa alma, e o sangue de Jesus ele tem poder para nos curar, e tirar aquilo, e fazer com que não cause dor. Aquilo continuou causando dor a Absalão. Absalão, ele vai, pede ao pai, para ir em outra cidade, para poder ali estar celebrando um culto a Deus. Olha, em nome de Deus, ele fala algo que não é verdadeiro. Antes disso, ele fica na porta da cidade, influencia grande parte da cidade, dos homens de Davi, influencia, com aquele sentimento de ódio, e ele vai para aquela cidade, e interessante, algo que eu vi no texto sagrado, pastor, que sempre há alguém amargurado que encontra com outro alguém amargurado. A Bíblia fala de um homem que era um conselheiro de Davi, chamado Aitofel. Aitofel, para quem não sabe quem é, e está vendo agora, Aitofel foi o avô de Betseba, por parte de pai. Aquele homem também ficou amargurado, porque o seu genro, de forma cruel, foi enviado para uma guerra sozinho para morrer, para encobrir o erro de Davi, o pecado de adultério de Davi. Aquele homem amargurado se junta com o filho amargurado e começa ali uma grande conspiração que vai ganhando forma. Isso chega até o ouvido de Davi. Davi pega a sua casa e foge e vai para outra cidade. E ao ir para outra cidade, ele não leva todo mundo, deixa as suas 10 esposas. Uma das 10 esposas dele, ficam lá 10. E a Bíblia fala que o primeiro conselho de Aitofel para Absalão, olha só, para que todo mundo não saiba, para que todo mundo saiba que não tem mais como se reconciliar você e o seu pai, faz o seguinte: monta uma tenda lá em cima do quarto, lá do palácio, lá, monta uma tenda, para que todos vejam você tendo relação sexual, abusando das mulheres do seu pai. Alguém que ficou amargurado porque foi ali a sua irmã abusada, abusa 10 esposas de Davi, de forma violenta, abusa as 10, de forma sem consentimento, abusa das 10 mulheres. Alguém amargurado por causa de um abuso, faz a mesma coisa de forma 10 vezes pior. E não ficou só por aí. Essa amargura era tão grande que Davi ali falava: olha, meu pai já não é digno do reino. Da mesma forma que Aitofel ali não via mais Deus e falava, a Bíblia fala, está escrito lá em 2 Samuel, a Bíblia fala que ele falava como se os conselhos viessem de Deus. Quantas pessoas amarguradas têm falado como conselhos, como se fosse vindo de Deus, aconselhando traições, aconselhando ali atitudes de ressentimento. E a Bíblia vai mostrar ali que o decorrer dessa história, Absalão recebe um outro conselho de Aitofel. Olha só, conselho que pela estratégia era o mais correto: envia 12.000 homens agora atrás do teu pai, a gente pega ele, a gente acaba com a raça dele, e acabou a história. O conselho ali, na questão estratégica, era o correto, o que ia acontecer. Mas Deus envia alguém para trazer ali confusão. Um outro conselheiro, amigo de Davi, traz um conselho seguinte: não vai agora não, teu pai é experiente, não vai atrás dele não. Faz o seguinte, amanhã a gente reúne todas as tropas e vai atrás dele. E nesse intervalo, ele manda avisar para Davi: Davi, foge para tal lugar. Davi foge. A Bíblia fala que em dado momento há uma grande
batalha ali, os soldados de Davi vencem ali os guerreiros que estavam em favor de Absalão, e Absalão, na fuga ali, ele bate numa árvore e morre. É parecido com isso que eu estou falando. Se for diferente, é só tirar a tua curiosidade, você vai ler lá a história e você vai ver. Mas ele morre, o importante é isso. E quando chega a notícia para Davi, Davi fala: Absalão, Absalão, meu filho querido, queria ter morrido em teu lugar. Talvez essa história ela tenha já trazido um certo impacto para você, mas ainda está apenas começando essa história. A escolha do perdão é a escolha que a gente vai fazer, que é a mais certa. Deixa eu botar um pouquinho de mel, que ficou um pouquinho amargo a palavra, na tua boca aqui. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, desses que estão na mídia, falando que estava aconselhando um casal. Vê se você não vai se ver dentro de uma situação parecida com essa. E ele vendo ali o casal já antigo na igreja, viviam brigando por qualquer bobeira. Aí o pastor: pô, não vou tratar disso. O que está acontecendo com vocês dois aí? Pastor, ele me negou um abacate. Aí o pastor olhou para a cara do varão assim: varão? Pô, tu tá arrumando briga por causa de abacate? Pastor, mas pergunta para ela quando foi. Aí o pastor: quando foi? Quando eu estava grávida do meu filho. Grávida do teu filho? Quantos anos tem teu filho? 17 anos. Não tem pessoas vivendo assim? Fazendo questão de coisas que trazem amargura por muito tempo e às vezes não tratam. Eu estou te dando aqui apenas uma coisa que foi muito simples e boba, né? Quantas pessoas têm vivido assim? Deixado de viver o perdão. Interessante que a Bíblia vai mostrar aqui um texto, vou pedir o irmão para colocar, que está em Mateus 18, versículo 21 a 22. Está escrito o seguinte: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 70 vezes 7. Jesus respondeu: eu digo, não, perdão, desculpa irmão, eu já li adiantado. Até 7 vezes foi a resposta de Pedro. E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. A escolha do perdão. Escolher o perdão é algo que vai fazer com que a gente seja curado. Olha aqui que está escrito também, em Neemias 9:17. Há uma forma que a gente vai aqui desenvolver no decorrer dessa mensagem, aprendendo com o padrão do céu, como desenvolver o perdão. Olha aqui que está escrito nesse texto sagrado aqui, de Neemias 9:17. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O nosso Deus, ele é o que? Bondoso. Mas o que ele é? Misericordioso. E a Bíblia também fala que ele é cheio de amor. Primeiro padrão que a gente vai desenvolver agora, que é do céu, é a misericórdia, a paciência e o amor. Você perdoa porque você escolhe amar o seu irmão. Deus perdoa. Olha o que está escrito em Colossenses 2:13 ao 15. Olha o que Deus perdoa. Eu vou ler aqui que eu acho que eu vou. Vamos lá. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Repita comigo: todas. Jesus nos vivificou e nos perdoou todas as transgressões. Tem alguma coisa ali falando que guardou alguma coisa? Tem alguma coisa que Jesus não perdoou por mim e você? Então aqui o padrão do céu vai nos mostrar que temos que perdoar de forma completa. Interessante que fala aqui: e ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Volta só um pouquinho.
fala para o teu irmão, tem uma escrita que foi perdoado. Por isso que eu te pedi para tu pegar um papel. Se você lembrar de algum erro que Satanás te acusa, algum ressentimento, pega esse papel aí e fala para Deus, não precisa abrir a boca não. Senhor, está escrito aqui, e a tua palavra está falando que o Senhor me perdoou. Traz isso à memória, vai trazendo isso à memória. Continua, pode ir à frente. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fala, Jesus triunfou na cruz. Jesus triunfou na cruz. Não há acusação para quem está em Cristo Jesus. Não há nada que Satanás possa nos acusar. Jesus fez já um espetáculo lá na cruz do Calvário por mim e por você. Ele venceu o diabo, ele venceu as nossas ofensas. Aleluia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 19, ele fala que há algo necessário para a gente fazer, para a gente tomar posse disso, pastor. Olha o que está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Mais alto, Ele é o quê? Ele é fiel e justo, se confessarmos os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Fala comigo, Ele nos purifica de toda injustiça. Se alguém foi injusto com você, se alguém te magoou, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja alguém na igreja, um pastor, um diácono, seja quem for que te magoou, a tua esposa, alguém que te magoou, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Todo mundo que foi injusto, Ele é fiel para nos purificar dessas injustiças. Aleluia. Deus perdoa. Está vendo aquele papel que eu pedi para você pegar? Quem pegou, segura ele aí assim. Fica segurando ele assim. Eu sou meio doidinho, não esquenta comigo, vocês vão acostumar. Segura esse papelzinho, não é pra, pode se abanar. Segura esse papelzinho que você fez aí. Preste atenção no que eu vou falar agora aqui. A escrita de dívida era uma conta. Para vocês entenderem melhor, lá no tempo de Jesus, quando alguém era preso por erros, por crimes, ali tinha em frente à sua cela, ali o escrito de todas as suas dívidas, de todos os seus crimes. Agora vão comigo aqui, é a palavra. Olha o que está escrito. Jesus, lá na cruz, Ele gritou o seguinte para o Pai: consumado está. Pai, consumado está. Ele gritou, a dívida foi paga. Lá no original, no grego, ele falou a palavra, eu vou tentar pronunciar aqui, se eu pronunciar errado não repara, tetelestai. 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 Fala para o teu irmão, pega esse papel assim, mostra para ele assim, ele não vai ver não. Tetelestai. Tetelestai. Jesus pagou essa dívida. Jesus pagou essa dívida. Jesus pagou essa dívida. Jesus pagou essa dívida. E sabe o que era feito com as dívidas dos prisioneiros, pastor? Elas recebiam um carimbo, a absorção, era absorvido, era absorvido. Jesus, Ele carimbou lá na cruz com o seu sangue todos os nossos erros. E sabe o que você vai fazer com os teus erros aí, com o teu papel? Ó? O que Jesus fez, ó, Jesus, Ele rasgou, Ele rasgou, Ele rasgou, Ele rasgou as nossas culpas, Ele rasgou as nossas transgressões. Está entendendo? Satanás às vezes tenta nos acusar, mas pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar posse de tudo que Jesus fez na cruz por mim, liberando o perdão, não me tornando igual ao ofensor, amando o meu irmão, não deixando o ressentimento e a mágoa tomar conta do meu coração. Eu preciso tomar posse, porque a dívida já foi paga. Não tem nada, Satanás não tem poder sobre a tua vida. Jesus tem poder sobre a tua vida. E o Espírito Santo, Ele te mostra os erros, as falhas, as mágoas, as transgressões. A dívida foi paga. Tetelestai, tetelestai. Aleluia. Quando Satanás vier te acusar, e você na tua mente tiver, onde você estiver, você fala para ele, tira a onda com a cara dele. Não fala nem em português, fala lá em grego, né, pastor? Tetelestai. Tetelestai. A dívida foi paga. Não há acusação, porque eu estou Cristo Jesus. Tem uma frase do reverendo Martin Luther King,
que diz o seguinte: o perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um novo reinício. Não tem aqui quando você rasgou as suas dívidas? O preço que foi pago na cruz foi muito alto. E é o resumo que a palavra fala. Se você fosse resumir toda a palavra em um texto bíblico, você resumiria ela em João 3,16. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pagou um alto preço. E quando a nossa dívida foi rasgada, quando a nossa dívida foi paga, qual é a recompensa que nós temos que oferecer ao Senhor? Um coração contrito, um coração ali aceitando a atuação do Espírito, vivendo uma nova vida. Ele pagou um alto preço para que lá na cruz do Calvário nós pudéssemos morrer para o mundo e nascer para Ele. Pastor, como que eu vou nascer para Ele? A Bíblia fala que Deus, Ele deu o seu Espírito que é santo, e Ele habita em nós, e Ele a todo momento Ele nos incomoda com os nossos erros, com as nossas falhas. A todo momento Ele nos traz a atenção. Então, amados, quando o Espírito Santo soprar no teu coração para fazer algo, para liberar algo, libera. Sabe por quê? Você vai estar dando valor ao que Jesus fez na cruz. Quando Ele te chama para viver uma vida de santidade, santidade é separação. Fala para o teu irmão: meu irmão, a Bíblia nos chama para sermos santos, como Jesus foi santo. Pastor, o que você está falando? Há um poder dentro de nós que emana do Espírito Santo. A Bíblia fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa aonde? Nas nossas fraquezas. O poder do Espírito que habita em nós, ele vai nos aperfeiçoar para vencer a nossa boca, para vencer o nosso rancor, para vencer os vícios, para vencer as cadeias. O poder do Espírito Santo vai te dar capacidade, através da palavra, para tomar posse de tudo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Então nessa manhã, escolha o perdão. Escolha o perdão. Em Efésios 4:32 fala: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você em Cristo. Perdoe, perdoe. Repete comigo: perdoe, perdoe, perdoe. Em Mateus 5:7 também fala: disse-lhe Jesus: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando você entrega o perdão, você é chamado de filho de Deus, porque você é pacificador. Amém? A gente veio para trazer paz para esse mundo de aflição. A gente não veio para trazer contenda, briga, divisões. A gente veio para trazer a paz que excede todo entendimento, que vem através da transformação do nosso entendimento em Cristo Jesus. Aleluia. O padrão de Deus é perdoar. Deus como que perdoa? Imediatamente. Deus perdoa imediatamente. Deus perdoa a gente no mesmo instante que a gente confessa. Neemias 9:17: mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Lembra do ladrão da cruz? Lembra? Um zombou, o outro falou: quando tu estiver no teu reino, lembra-te de mim. Aí o que Jesus falou para ele? Ainda hoje, o Senhor vai curar o teu coração de todo ressentimento, de toda mágoa, de tudo aquilo que te prende, seja pelo teu pai, seja pela tua mãe. Você vai entender agora, daqui a pouco, algo que vocês talvez não estejam entendendo até o momento. Eu vou te mostrar daqui a pouco algo. Olha como que Deus, Ele perdoa. Deus perdoa completamente. Ele perdoa tudo. Repete com o teu irmão: tudo. Tudo. Amém? Ele perdoa tudo. A conta foi paga. Deus perdoa repetidamente. Olha aqui que está escrito em 1 João 1:9. E como nós devemos agir.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Deus nos purifica de toda injustiça. Deus nos perdoa gratuitamente. Amém? É de graça, mas não foi de graça. Eu gosto sempre de lembrar isso. Nós não fomos salvos pelas obras. Não foram as obras, foi a graça. Mas a graça nos salva para que a gente realize as obras. Amém? Pastor, o que você está falando? Você foi salvo pela graça para ser um instrumento de Deus na vida de outro irmão. Amém? Para que esse irmão também conheça o perdão. Para que também esse irmão conheça a libertação. Olha, o perdão é uma condição fundamental para o seu tratamento e cura. Olha só o que a gente leu aqui. Na parábola, lá no início, em Mateus, pedi o irmão só para ir até lá, depois ele vai voltar. Mateus, aí o versículo 23, 34. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. A tua versão talvez escrita ali 10.000 talentos. 10.000 talentos. Eu sou curioso, irmão. Eu sou curioso. Fui lá ver quanto que pesava e trouxe para você aqui. 10.000 talentos hoje em real seria aproximadamente 3 bilhões de reais. Alguém tem aí esse valor aí? Se tiver oferta, né, para as obras da igreja, mais ou menos a dívida, se você buscar lá a tradução, é próximo disso. E olha só, como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Fala comigo. O rei cancelou a dívida dele. Caramba, 3 bilhões, hein? Pastor, que rei misericordioso, hein? 3 bilhões. Caramba. Olha só. Teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Como eu sou curioso, eu procurei lá, fica em torno de 3.000 a 4.000 reais. Caramba! O outro devia 3 bilhões e um outro conservo deveria apenas 3 a 4.000 reais. Ah, claro que ele vai perdoar, né, pastor? Vai perdoar, não vai? Pô, o rei perdoa 3 bilhões? Pouquinho, pô, aqui dali é o quê? Nem grujeta. Não é grujeta, é o dinheiro que ele gasta, pô, 3 bilhões no dia. Mas olha o que o texto fala. Arrancou e começou a sufocar. Ele pegou aquele conservo. Olha, você tem que me pagar, você tem que me pagar. Aí a Bíblia vai falar que arrancou, levou ele para a prisão e jogou ele lá na prisão. E olha o que diz aqui. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau. Na outra versão, na Bíblia Viva, está escrito servo malvado, servo ruim de jogo, servo que não entende. Essa é a minha versão. Servo que não está entendendo. Eu te perdoei mais. Agora vamos para nós. Quantas das vezes a gente não faz isso? Jesus pagou uma dívida que nenhum de nós aqui tínhamos condição de pagar. E às vezes o teu irmão te ofende, coisa pequena, que a comparação aqui é coisa pequena, e você quer matar o teu irmão. Se você pudesse, você virava um samurai lá, vinha com a espada, tacava nas costas, matava ele, crucificava ele.
Não é verdade? Pastor, o que você está falando? Vai dizer que só eu que sou pecador aqui, que quando está dirigindo e toma uma fechada dá vontade de passar por cima do outro carro. Será que é só eu, pastor? Pastor, depois vamos fazer um momento de cura comigo, só eu aqui, pastor. Quem já não teve raiva de coisas pequenas aqui, do teu irmão? Quer ver? Às vezes você botou a sua Bíblia. Vê se isso já não aconteceu. Você botou a tua Bíblia aqui, aí foi no banheiro. Aí vem um outro irmão que queria sentar lá da esposa, pegou a tua Bíblia e botou lá atrás. Aí você, caramba, que irmão. Amados. Ainda bem que não é só comigo que aconteceu. E aqui também não aconteceu não, pastor. Não aconteceu não. Não acontece aqui não. Amém? Busque o perdão das pessoas que te ofendeu. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A Bíblia está falando para a gente fazer o quê? Todo o possível. Ah, pastor, é só o possível. Amém? A Bíblia está falando isso, né, pastor? É só o possível? Você vai fazer o possível. Mas quando você não conseguir, você faz o seguinte: Espírito Santo, me ajuda a perdoar o meu irmão. Meu irmão é difícil de descer. Tem irmão que é difícil de descer mesmo, irmão. Mas Jesus amou ele e amou você. Tanto você quanto ele. Os teus erros talvez não estejam gritando tanto quanto o dele. Mas ele amou a ele igual a você. Então, quando não for possível amar o teu irmão, fala assim: Espírito Santo, vem com o teu poder e me capacita. Amém? Você pode fazer isso quando você estiver vivendo aquele momento difícil, quando você estiver querendo fazer algo, aí tem um irmão lá desentendido, começa a fazer ao contrário, aí você começa a guardar mágoa, aí você não consegue mais amar. Pastor, é impossível amar. Então, Espírito Santo, me ajuda a amar. Olha só, eu quero voltar aqui, eu pulei isso. Como a minha resposta deve ser ao chamado de Deus para o perdão? Primeiro, sempre enfrentaremos problemas de relacionamento. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Pedro fez essa pergunta, não fez? Vamos falar desse cara rapidinho aqui, eu acho que dá tempo. Pedro tinha um discipulador chamado Barnabé. Em dado momento, Paulo, desculpa aqui, estou botando Pedro na conversa errada. Pedro também deu uns vacilos, mas Deus tratou dele. Paulo teve um discipulador chamado Barnabé. Em dado momento, eles queriam ir para um lugar, aí começa uma discussão ali, porque vamos levar João Marcos. Aí Paulo logo fala para ele: Barnabé, não vamos levar não. Em dado momento ele quis abandonar. Caramba, pastor, tu está falando de Paulo? Olha, quantos livros tem, quantas cartas tem aí. Quem foi pastor? Estou falando de alguém que é um exemplo e um modelo para a gente na Bíblia. E fala que teve contenda. Eles brigaram ali, cada um foi para o seu canto. Está escrito lá. Eu não inventei isso, pastor, está escrito lá. Cada um foi para o seu canto. Mas olha o que é a maturidade. Não tem quando você não consegue perdoar? A Bíblia fala que lá no final da vida de Paulo, a história também mostra que ele vai e chama, manda uma carta lá a Timóteo e fala: manda vir Marcos. Talvez ele tenha falado assim: manda vir Marquinhos, que ele tem condição de nos ajudar muito a continuar a obra. Alguém que não guardou rancor, amém? Não ficou com raiva. Naquele momento ali, ele ficou com a raiva daquele abandono de Marcos, mas deixou o Espírito tratar. Está entendendo, irmão, por que você tem o Espírito Santo de Deus? Para ele tratar. Está entendendo porque a palavra às vezes dói? Dói porque tem ferida. Um autor de um livro chamado A Isca de Satanás, chamado John Bevere, ou seja, ele, nas suas séries lá desse livro, que trata ali do perdão, ele fala que ele viajou praticamente aos 4 continentes. E no decorrer ali das ministrações, ele verificou-se que 50% a 80% daquelas pessoas que estavam sendo ministradas só descobriram depois que tinham um ressentimento dentro do coração. Até eu chegar a esse final aqui, já começasse a falar com o Espírito Santo no teu coração, pedindo ele para te mostrar se há alguma coisa que você precisa ser tratado aí na sua casa, se há algum rancor, algum ressentimento, seja pelo seu pai, pela sua mãe, seja pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo. Eu conheço um caso de um empresário que, quando se separou lá da sua esposa, o motivo foi porque ela queria a herança antes do tempo.
E ali eu não vi nem de forma ruim da parte dela, queria apenas que fosse igual a divisão com os filhos. Aí ali aquele homem, ele guarda um rancor tão grande, que já se passam mais de não sei quantos anos, e ele dá propina ali, suborna ali as autoridades, para que ela não consiga ter todo o direito dela, ela tem só parte, só migalhas, por causa do rancor, por causa do ressentimento. Quantas pessoas aqui passaram por um relacionamento e guardam ressentimento, rancor? Quantas pessoas aqui, eu falo aqui no geral, talvez você que está assistindo agora, ou você que vai assistir daqui a alguns anos essa palavra, você guarda rancor pelo teu pastor, pelo irmãozinho na igreja que te falou uma palavra que na hora te ofendeu. Queria te convidar a fazer igual Paulo. Libera teu irmão. A mesma obra que Deus está fazendo na sua vida, está fazendo da dele. Mas às vezes a gente tem uns que é mais cabeçudinho, né? Tem uns que são mais difíceis de entender. Libera teu irmão. E olha só, quando a gente se refere a esse texto aqui de perdoar 7 vezes, né? A resposta de Pedro ali foi 7 vezes 7. Jesus falou, não, Nanina, não. É 70 vezes 7. Sabe por que 70 vezes 7? Ali, né, há alguns estudos de toda vez que fala, né, do número 7, tem a ver lá com o número da perfeição, número da plenitude, um número completo. Eu busquei entender isso daí, e eu verifiquei que significa, né, primeiro, né, os 3 primeiros, Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, e os outros 4 números que completam o 7, simboliza. Ali tem um símbolo dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, de forma completa. Então, quando a gente vê ali Jesus apresentando esse número, poderia ser qualquer número, mas ele apresenta esse número para dizer para nós que nós devemos perdoar de forma completa. Lembra da multiplicação dos peixes, dos pães? Foram 7 cestos. Lembra lá? Está mostrando que sobrou, foi algo completo. Sabe por quê? Tem pessoas que anotam lá, oi pastor, hoje eu te perdoei 429 vezes. Está acabando, pastor, não tem como te perdoar mais não. Jesus está querendo mostrar aqui nesse texto sagrado que é um ato contínuo, é um ato completo. Olha só, sabe por que isso ocorre? Porque há uma grande dificuldade da gente liberar o perdão, porque é uma guerra que há dentro de nós. Pastor, que guerra é essa? A palavra fala que dentro de nós há uma luta do nosso homem interior, que luta contra a nossa natureza humana. E além dessa guerra, que é uma guerra de nós contra nós mesmos, é você batendo em você no espelho, há uma outra guerra também no mundo espiritual. Satanás, ele tenta nos acusar diante de Deus. Há uma grande batalha no mundo espiritual, de tal forma que tenta impedir que a gente venha chegar ao pleno entendimento da verdade. Pastor, o que você está falando? A Bíblia fala que Satanás, o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas. Por isso que tem vezes que a gente vai pregar na rua, nas praças, a gente fica falando mais de 500 vezes e as pessoas não entendem. Por que as pessoas não entendem? Não foi porque você se expressou bem, não. Você se expressou bem, você usou a palavra certa, era aquilo que era para você fazer, mas a pessoa às vezes não vai entender, porque a mente dela está ali cega, não consegue entender a verdade. Há uma guerra espiritual, mas Jesus já venceu essa batalha lá na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele nos convence de todos os nossos erros e de todas as nossas falhas. Mas pastor, é difícil? É difícil. Eu lembro aqui de uma história que eu acompanhei de perto, de um adolescente em uma escola. Ele veio de outro lugar, aí era novo naquela escola,
e começou a sofrer o tal do bullying, né? Não o bullying que faz café, não, nem existe isso. Para algumas pessoas nem sabem o que é isso mais, né? É só cafeteira, né? Mas o bullying, o café de bullying é diferente, tá, irmão? Bota lá no coador, é diferente. Ainda mais da roça, ela tá acostumado lá. Um abraço aí para meus irmãos lá de Castelo. Cafezinho de lá, pastor, o cheirinho já te chama. Aí esse menino sofrendo bullying na escola, por vir de outro estado, um outro menino, ele pega e dá um soco na cara dele, porque ele fala uma palavra que não era costume. Ele chama o menino, né, ali de uma palavra que, para aquela região ali, era como tivesse uma ofensa. E sabe o que acontece? Toma um soco na cara. E aquele menino, ele sempre foi bem orientado. Os pais ali ensinam a palavra, orientam a palavra, ensinam o domínio próprio. Aquele menino não reage, conta para o pai, chega em casa, o pai com má vontade de justamente ir lá com o filho arrebentar aquele menino. Mas o pai age junto com o filho, segundo a vontade de Deus. No outro dia, vai lá na escola, procura a direção, dá a parte e faz ali o que é correto. A escola toma as suas atitudes contra aquele outro menino, orienta, a gente ensina aquele menino a orar por aquele outro. Vem de uma família ali que passa por um momento difícil, de miséria, de pobreza, de abuso daqueles homens que vivem com sua mãe, de bater nela, tá entendendo? Aí esse menino vai e faz aquilo que é certo, e Deus o honra por isso. Sabe por quê? Ele chegando naquela cidade ali, todo mundo via aquele menino como um testemunho. Imagina só, se ele comesse a isca de Satanás. Imagina se ele pegasse ali aquela armadilha e pegasse para si. Quem lembra aqui que em São Paulo, numa escola, se eu não me engano foi em março do ano passado, 2 jovens, por ter sido ali em seu coração amargurado, sentiram ali o desejo de fazer algo macabro e fizeram. Entraram numa escola, atiraram, mataram 10 jovens. Quem lembra desse caso aqui? Pode levantar a mão? Lembra? Imagina se tem alguém ali de trás para tratar com esses meninos. Eu não sei se teve, mas imagina se aqueles meninos liberam o perdão. Amados, é muito sério o que eu estou falando. Nesse livro, A Isca de Satanás, ele mostra um texto que me chamou a atenção lá em Lucas, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1, que tem um texto. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu não ia abrir não, pastor, mas eu me sinto aqui incomodado em abrir. Lucas, capítulo 17, versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daqueles de quem eles vierem. Tem uma versão que fala, em vez de é impossível que haja tropeços, usa a palavra escândalo. A versão antiga da Bíblia João Ferreira de Almeida fala escândalos. Escândalos, lá no original, lá da palavra, vem de escandalon. A palavra escandalon. E sabe o que significa? Quem é da roça aqui vai saber, eu já vi isso também. Eu não sou, mas eu gostei sempre. E Jesus disse, é inevitável que venha escândalos. Amém? Obrigado aí, varão. Deus te abençoe aí. Deus é bom, né? Através da vida dele. E havia uma gaiola, fazia uma gaiola assim para caçar. Aí botavam uma pecinha ali embaixo, aí o animal comia ali aquela isca, né? Aí a gaiola ela fechava. Alguém já viu isso? Já. O nome daquela peça ali era escandalon. Entendeu? Pelo menos foi o que eu pesquisei aqui e vi. O que eu estou querendo dizer com isso? Alguns animais entravam na gaiola e eram presos. Alguns outros, não dava nem tempo, estavam entrando junto, a gaiola vinha e matava. A isca de Satanás, quando a gente lê esse texto aqui, que tem pego muitos irmãos nossos em Cristo Jesus, agora eu falo para nós, igreja, é o escândalo através de um rancor que foi gerado e absorvido e comido ali naquela isca. Aí vem um rancor. Muitas pessoas estão nessas gaiolas. Eu estava vendo uma reportagem que lá na Índia
os caçadores, pastor, para pegar os macacos, sabe o que eles fazem? Eles botam a gaiola e botam a banana lá dentro. Aí o macaquinho bota a mãozinha dele pequena, pega a banana. A mão dele, se saltar a banana, sai na hora. Mas se ficar lá preso, que é o que a maioria deles fazem, vem o caçador com um taco de beisebol e mata o macaco. Isso acontece repetidamente e os macacos tudo vendo e fazem a mesma coisa. O pastor está chamando a gente de macaco? Não estou chamando não. Eu estou querendo dizer que se fosse algo muito escandaloso, talvez você não fizesse. Ah não, pastor, isso é pecado. Adultério é pecado, roubar é pecado. Mas a Bíblia fala que quando a gente não perdoa o nosso irmão, a gente não pode nem vir aqui entregar a oferta. Já viram isso na Bíblia? Quando a gente não perdoa o nosso irmão, fala que é para a gente primeiro ir até o nosso irmão, se reconciliar com ele e depois vir e entregar a oferta. Sabe por quê? Você está falando para o Senhor que não foi à toa que Ele enviou o Seu Filho Jesus por nós. Muitas pessoas têm morrido, conforme eu narrei aqui. Muitas pessoas têm perdido a sua vida por causa da ofensa. Eu lembro que nesse livro ali relata uma história de um jovem ali que estava ali na parte da administração da empresa, da gerência, e ele ganhava um salário alto e chegou uma oportunidade de ele ser promovido. E sabe o que aconteceu? Aí o chefe, em vez de promover ele, promoveu uma outra pessoa, e ele ali viu todas as provas que foi por conta de preconceito e racismo, porque ele era negro. Aquele jovem pega as provas todas ali e vai, ali reúne tudo, arruma um advogado, apresenta para o advogado, mas em dado momento, em um culto como esse, o Espírito Santo ministra o coração dele a questão do perdão. Aí aquele jovem, quando acaba o culto, chega até o pastor e fala: pastor, olha só, eu estou com todas as minhas provas na mão do advogado, eu sofri isso, isso e isso. Mas quando essa palavra veio, ela me trouxe um confronto. E Deus está me incomodando para não fazer isso. E sabe o que aquele jovem fez? Ouviu o Espírito Santo. Pastor, sabe o que ele fez? Chegou lá no serviço, foi na mesa daquele que foi promovido e falou: olha só, eu queria aqui orar pela tua vida e pedir a Deus para que te abençoe, para que você nos guie, estou aqui para te servir. Estou aqui para te ajudar. Aí o cara olhou, eu sabia que a vaga era dele. E sabe o que aconteceu com ele? Em vez dele pegar a ofensa para ele, pastor, ele entregou a ofensa na mão de Deus. Aí conta a história dele, que passou-se 1 ano ou 2, passou um tempo. Aí alguém vai e liga para ele: olha, eu quero te contratar para trabalhar na minha empresa. Você vai ser diretor na minha empresa. Você vai escolher o teu salário. Aí ele: pô, não quero ir não, obrigado, estou bem aqui, estou bem na minha casa, eu não quero ir não. Ele: mas cara, pelo menos aceita, pensa, escreve num papel e a gente vai almoçar, só almoçar. Aí o cara aceitou, foi, chegou em casa. O que ele fez? Ele conversou com a esposa e falou para a esposa: ó, eu vou botar 3 vezes o meu salário. E o salário dele era alto, pastor, só para ele não aceitar. Aí chegou naquele lugar, lá naquela mesa, ele pega aquela carta e ia botar na mesa. Ele: não, calma aí, antes de você me mostrar a sua proposta, deixa eu te mostrar a minha. Eu quero pagar 4 vezes mais do que você ganhava. Não, ele não falou 4 vezes, o valor correspondia a 4 vezes mais, com mais benefícios. Aí o cara ficou calado, tipo assim: pô, eu ofereci 3, pensei que ele não ia pegar. Aí ficou sem falar, né? Não tem quando você recebe uma notícia dessa, que fica sem ação? Ele ficou sem falar. Aí o rapaz na outra mesa, ele ficou pensando: pô, ele não vai aceitar. Então olha só, você vai ganhar mais tanto. E botou mais tanto lá, muito mais do que estava pensando. Aí ele, sem ação, ele falou: olha só, eu sou crente, eu preciso orar, vou conversar com minha esposa e vou orar. Quando ele chegou em casa, sabe o que aconteceu? Ele orando com a esposa, Deus falou assim mesmo para os dois, de uma forma bem alta, no seu coração: porque você entregou a ofensa na minha mão, você está recebendo essa promoção. Amém? Amém, irmão? Você pode glorificar o nome do Senhor? Sabe o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Entregue suas ofensas para o Senhor.
Se há algo que te amargurou, entrega para o Senhor. Queria te convidar agora nesse momento a fechar os seus olhos. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós já estamos encerrando aqui essa palavra. Queria que você nesse momento fosse perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Os perdoados, os perdoadores são livres e sarados. Assim diz o Senhor. Os perdoados e os perdoadores são sarados.